Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Santiago, eu estou aqui para trabalhar com vocês a matéria Direito Administrativo com o objetivo de fazer uma revisão por meio de questões para o concurso do auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Esse curso vai ser feito por meio das resoluções de questões da Fundação Carlos Chagas e ele pode ser aproveitado também para o concurso do Fisco do Mato Grosso do Sul, além de poder ser aproveitado para diversos concursos que venham a ser elaborados pela Fundação Carlos Chagas. Esse curso a gente vai gravar aqui 10 horas, ele vai estar disponibilizado gratuito na área interna do site para quem tem cadastro no site. E eu busquei aí algumas questões recentes da Fundação Carlos Chagas, mas também peguei algumas mais antigas que tem alguns assuntos que eu julgo importante que vocês saibam para a prova. Bom, aproveitando, eu queria fazer uma propaganda aqui. Eu sou coordenador de um site chamado E-Concurseiro, que é um site de assessoria para concurso público. O estudante que tem uma certa dificuldade de organizar seu horário, organizar sua programação de estudo, nós temos lá especialistas em concursos públicos, profissionais que já passaram em diversos concursos públicos, em diversas áreas, e nós elaboramos um planejamento de estudo, elaboramos ciclos de estudo, fazemos indicação de bibliografia, indicação de videoaula, indicação de material em PDF, e vale a pena se vocês tiverem interesse, vale a pena dar uma conferida lá. O endereço do site é www.e-concurseiro.com.br. Bom, inicialmente é isso aí, vamos para as questões. Ok, vamos lá. Primeira questão que está aparecendo na tela para vocês aí. Questão da Fundação Carlos Chagas, TRE, analista judiciário. Vamos lá. Em sentido subjetivo, a administração pública pode ser entendida como? Vamos lá. O nosso objetivo aqui é a gente fazer uma revisão. Já que a gente vai fazer uma revisão, eu pressuponho que vocês já saibam alguns conceitos. Então a gente vai tentar otimizar a resolução da questão. Quando você vira uma questão dessa, o que é importante? Quais os detalhes que você tem que se prender? Vamos lá, primeira coisa. O que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo o conceito de administração pública. Mas ela não está pedindo qualquer conceito de administração pública. Ela quer o conceito de administração pública no sentido subjetivo. Ok. Me dá uma tela em branco aí, por favor, Otávio. Vamos lá. Vamos lá. A administração pública ela pode ser definida de duas formas. Ela pode ser definida pelo conceito formal, subjetivo ou orgânico. E ela pode ser definida pelo conceito material, objetivo, também chamado de funcional. Então, primeira coisa, você se deparou com a questão que pede o conceito de administração pública. Primeira coisa que você vai ter atenção é o seguinte: a questão está me pedindo o conceito formal, subjetivo ou orgânico, ou está me pedindo o conceito material, objetivo ou funcional? Você tem que estar atento porque a prova vai trocar esses conceitos. A questão vai trocar esses conceitos para que você caia na pegadinha. Às vezes você sabe o conceito, mas na ânsia de fazer a prova rápido, de responder logo as questões, você termina caindo na pegadinha. Então, a questão pede administração pública no sentido subjetivo. Então, subjetivo no conceito é sinônimo de formal e de orgânico.
Vamos lá. Administração pública no sentido subjetivo, formal, orgânico. Qual é a definição dela? Nada mais é do que um conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes que o ordenamento jurídico, que a lei definiu como administração pública. Então, sentido formal, quando a gente lê formal, a gente lembra de quê? Lembra de forma, lembra de estrutura. Quando a gente vê orgânico, a gente lembra de quê? De órgãos, lembra de estrutura. Então, no conceito formal, a administração pública é o quê? Nada mais é do que o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes que a lei definiu como administração pública. Não importa a atividade que esteja sendo desempenhada. O que importa é o que a lei definiu, o que importa é a estrutura do que é administração pública. Ótimo. Com esse conceito nós já responderíamos a primeira questão. Mas vamos aqui para o conceito de administração pública no sentido material. No sentido material, objetivo ou funcional, está falando em matéria, em função. Nesse conceito, a administração pública nada mais é do que a atividade considerada pela doutrina como atividade administrativa. Quais são essas atividades? E aqui a doutrina, grande maioria, aponta 4 atividades. Quais são essas atividades? Prestação de serviços públicos. O que mais? Atividade de polícia administrativa. Atividade de fomento e atividade de intervenção. Então prestem atenção. No conceito formal, o que importa é a estrutura. Você pergunta, o que é administração pública? O que? Qual a estrutura? No conceito material, não, você pergunta o que faz a administração pública. Ok? Muito bem. Então, no sentido formal, o que importa é a estrutura, no sentido material, o que importa é a atividade. Vamos voltar para a questão lá, para a primeira questão. Vamos lá, então. Em sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como? Vamos lá, letra A. A atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob o regime de direito público para a realização dos interesses coletivos. Nós já sabemos o conceito de administração pública no sentido subjetivo. No sentido subjetivo, a administração pública é o quê? Conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes que a lei definiu como tal. Então, pouco importa a atividade. Então, a questão está falando em atividade, esse conceito, apesar de ser conceito de administração pública, não é conceito de administração pública no sentido subjetivo. Aqui está o conceito de administração pública no sentido objetivo. Então, veja como a prova foi maliciosa. Ela bota um conceito certo e bota um conceito de administração pública correto, só que no sentido objetivo, que ela, na verdade, está pedindo no sentido subjetivo. Vamos para a letra B. Em sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas a qual a lei atribui o exercício da função administrativa. Parece que está certa. Vamos ver. Conjunto de órgãos e pessoas jurídicas a qual a lei atribui o exercício da função administrativa. O que acontece? Essa definição, esse é o gabarito da questão. A gente vai analisar as outras, mas esse é o gabarito da questão. O que acontece? Essa definição vocês têm que ter um pouco de cuidado. Essa definição aqui é a definição da professora, está lá no livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Se vocês forem lá no livro da parte que trata de administração pública, está lá essa definição. Administração pública em sentido subjetivo. Mas o que acontece? Ela define que
o conjunto, administração pública em sentido subjetivo, como conjunto de órgãos, pessoas jurídicas, a qual a lei atribui o exercício da função administrativa. Então ela está limitando aqui, ó, a administração pública a órgãos e pessoas jurídicas somente que exercem função administrativa. E a gente viu que no conceito subjetivo, o que importa é o que a lei definiu como administração pública. Me dá uma tela em branco aqui, por favor, Otávio. Vamos lá. Então, na sequência aqui, vamos lá. Pelo sentido formal, ó, agente subjetivo orgânico a gente viu que a administração pública é o que a lei definiu, ótimo. A partir daqui a gente pode traçar uma estrutura para a administração pública. Qual seria essa estrutura? Nós teríamos a administração pública, que é formada pela administração direta, também chamada de centralizada, e a administração indireta, também chamada de descentralizada. Ok, a administração pública é formada pela administração direta e administração indireta. O que é que nós temos na administração direta? Na administração direta nós temos conjunto de órgãos que desempenham atividade administrativa aonde? Na União, estados, DF e municípios. Então, ó, na administração direta nós temos conjunto de órgãos que desempenham atividade administrativa aonde? Nas entidades políticas, nos entes autônomos, que são o quê? União, estados, DF e municípios. Ótimo. E na administração indireta nós temos o quê? Nós temos pessoas jurídicas criadas por lei ou cuja a criação foi autorizada por lei para desempenho de atividades estatais de forma descentralizada. Quais são essas pessoas jurídicas? Olha, aqui a gente vai aprender assim, aprender não, né? Revisar. AFs, quais são elas? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Ótimo. Mas só lembrando, ó, isso aqui é a estrutura da administração pública. Ok. Só isso aqui é administração pública porque a lei definiu como administração pública. Ótimo. Mas lembrando aqui, o que é que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo lá a definição dada pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela disse que a administração pública nada mais é do que o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas que a lei atribuído por lei para o desempenho de atividade administrativa. Vamos lá. Nós traçamos aqui a estrutura da administração pública e nós vemos que na estrutura da administração pública indireta existem entidades, mais especificamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que elas podem prestar serviços públicos, ó, prestar serviços públicos, mas elas podem também explorar atividade econômica. Então, olha o problema que nós temos aqui. Nós temos entidades integrantes da administração pública que exploram atividade econômica. E essas entidades fazem parte da administração pública? Fazem. Por quê? Porque a lei diz que a empresa pública, sociedade de economia mista, mesmo as exploradoras de atividade econômica, fazem parte da administração pública. Então, voltando lá para a questão. Então, nós temos que ter cuidado nesse final da questão, porque ela diz, ó,
conjunto de órgãos ou pessoas jurídicas a qual a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Ótimo. Mas esse é um conceito da professora Maria Silva Zanelli de Pietro. As bancas organizadoras muitas vezes pegam os conceitos desses doutrinadores, porque são doutrinadores importantes, têm muito conhecimento de direito administrativo, mas a gente tem que ter cuidado só com essa análise. Por quê? Porque analisando somente essa alternativa B pode levar a pensar que uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública que explora atividade econômica não venha fazer parte da administração pública, o que é falso. As empresas públicas e a sociedade de economia mista que exploram atividade econômica fazem parte da administração pública, sim. Ok? Vamos lá, vamos na sequência aqui. Então, gabarito é a letra B. Mas vamos continuar aqui analisando as outras alternativas. Então, em seu sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como os órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal, são os próprios organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias. O que acontece? Aqui está a definição, ó, de administração direta. Mas a administração pública não se restringe à administração direta. A gente já viu aí na explicação que a administração pública é formada pela administração direta e indireta. Ok? Então essa questão está incompleta, essa alternativa C está incompleta. Vamos lá, alternativa D. Em sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como as entidades com personalidade jurídica própria, que foram criadas para realizar a atividade de governo de forma descentralizada. São exemplos das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. O que é que nós temos nessa letra D? Ó? Definição de administração indireta. Mas a administração pública não é só administração indireta, é administração direta e indireta. E a letra E, a administração pública em seu sentido subjetivo. Em seu sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criadas para exploração de atividade econômica, que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência adstrita. Então, ó, pessoa jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União. Isso aqui é a definição, ó, de empresa pública. Se você for lá no Decreto-Lei 200 de 67, que define a estrutura da administração pública federal, está lá, isso aqui é cópia literal do que está lá no Decreto-Lei 200 de 67. Ok? Mas a administração pública em sentido subjetivo é somente empresa pública? Não, de forma alguma. Ok? Então o gabarito da questão é letra D. Vamos para a próxima questão. Ok, pessoal, vamos lá com a segunda questão aqui. Fundação Carlos Chagas, Casa Civil de São Paulo, 2010. Vamos lá. Vamos lá. Administração pública em seu sentido subjetivo. Ó, de novo, a mesma coisa. Veja como cai isso em prova. E às vezes a gente não tem a devida atenção. Administração pública em seu sentido subjetivo. Aí, lembrando, sentido formal, subjetivo, orgânico, não é isso? O que importa é a estrutura que a lei definiu como administração pública, conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Vamos lá. Letra A. A administração pública em seu sentido subjetivo compreende conjunto de agentes, órgãos e entidades designados para executar a atividade administrativa. Ó, parece que está correto, não é? Conjunto de agentes, órgãos e entidades designados para executar a atividade administrativa. Ó, ó como eles sempre falam em executar a atividade administrativa, mas a gente sabe que a administração pública, eventualmente, também pode explorar atividade econômica por meio de suas empresas públicas e suas sociedades de economia mista. Vamos lá, a questão aqui está certa, mas vamos analisar as outras alternativas. Em seu sentido subjetivo, a administração pública compreende a atividade concreta e imediata. Ó, não precisava nem ler. Em sentido subjetivo, a administração pública não é atividade. Em sentido subjetivo, a administração pública é o quê? É forma. Ok? É estrutura. Então,
Então, ó, a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob o regime de direito público para a consecução de interesses, para a consecução dos interesses privados. O que acontece? Isso aqui poderia ser a definição de administração pública em sentido objetivo. Mas não é, porque a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve não é para a consecução de interesses privados, é para a consecução de interesses coletivos, interesse da coletividade ou do próprio Estado. Ok. Letra C. Em sentido subjetivo, a administração pública compreende aquelas atividades exercidas pelo conjunto de órgãos. Ó, de novo, atividades. Tá falando de, se falou em atividade, não está se referindo à administração pública em sentido subjetivo. Letra D. As entidades com personalidade jurídica própria que foram criadas para realizar atividades descentralizadas. Ó, vamos lá. Entidades com personalidade jurídica própria que foram criadas para realizar atividades descentralizadas. Aqui ele está falando de quê? Ó, das entidades da administração indireta. Ok, mas a administração pública, no seu sentido subjetivo, não é só administração indireta. Ela é formada pela administração direta e indireta. E letra E, a administração pública, em seu sentido subjetivo, compreende as atividades exclusivamente executadas pelo Estado. Não é, em sentido subjetivo, não é atividade, e sim forma, ok? Então o gabarito da segunda questão é letra A. Então toda vez que aparecer questão pedindo conceito de administração pública, você vai ter bastante atenção para saber se ela está pedindo administração pública em sentido subjetivo ou administração pública em sentido objetivo. Ok, vamos lá, vamos para a próxima questão. Terceira questão. Fundação Carlos Chagas, 2002. Vamos lá. A expressão administração pública em seu sentido objetivo, olha, objetivo material ou funcional, ó, ela agora não está mais querendo, não está mais tratando da forma, está tratando o quê? Da matéria, da atividade, qual atividade que é desempenhada. Designa a natureza da atividade exercida pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos. Ok, essa é a definição de administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. Nesse sentido, a administração pública é a própria função administrativa, ó, a definição perfeita. Portanto, é incorreto afirmar. Ok, dica aí para quem faz prova de concurso. Toda vez que aparecer, marque a incorreta, marque a que não é verdadeira, marque a falsa. Destaca lá para você não se passar, ok? Então ele está pedindo alternativa, a questão está pedindo alternativa falsa. Vamos lá. Então, portanto, é incorreto afirmar que está referida à função administrativa sob regime prevalente de direito público, porque o ente público também pratica atos de direito privado, quando a isso esteja autorizado por lei. Ok. Me dá uma tela em branco aí, por favor, Pedro. Vamos lá. A administração pública, isso a gente vai trabalhar lá em atos administrativos. Mas existem o que a doutrina chama de atos da administração, que alguns doutrinadores chamam esses atos de administração, são os atos praticados pela administração pública, mas que eles são regidos pelo direito privado. Então a administração pública também pratica atos de direito privado. Por exemplo, quando uma sociedade de economia mista está vendendo a sua produção, ela está praticando um ato de quê? De direito privado. Quando a administração pública emite um cheque para fazer um pagamento, isso hoje em dia não existe mais, mas vamos imaginar que a administração pública emite um cheque para realizar um pagamento. Esse cheque vai ser regulado pelo direito privado, não pelo direito público, ok? Então, essa administração pública também
Vamos voltar para a questão, por favor, Pedro? Executa, edita atos de direito privado. Então a questão está correta, ele está pedindo a falsa. Vamos lá. Está presente, letra B, está presente a possibilidade de legislativo e judiciário também praticarem função administrativa atipicamente, bem como outras pessoas jurídicas, a exemplo das concessionárias de serviço público. Ok, vamos lá, outra tela para poder a gente explicar aqui essa questão. Tela em branco, por favor. O que acontece? Se a gente fizer uma revisãozinha aí de constitucional, lá no artigo 2º, artigo 2º da Constituição Federal, ele diz que são poderes independentes e harmônicos, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Fazendo uma análise apertada, bastante simples, a gente pode entender esse princípio da separação dos poderes como um princípio de nada mais do que uma especialização de funções, em que cada poder exerce uma função típica e atipicamente exerce a função dos outros poderes. Vamos lá. Então, o poder executivo exerce uma função típica e atipicamente exerce a função dos outros poderes. O poder legislativo também. E o poder judiciário também. Ok. Qual é a função típica do poder executivo? É administrar, executar as leis. Ok. Mas atipicamente ele exerce a função dos outros dois poderes, que é legislar e julgar. Lógico que esse julgar aqui, que o poder executivo faz, não tem o poder de fazer coisa julgada, porque só quem faz coisa julgada são as decisões do poder judiciário. Ok. Função típica do poder legislativo, ó. Legislar e fiscalizar. Poder legislativo exerce o controle externo dos outros poderes. Ok, mas atipicamente, ó, o poder legislativo administra. Atipicamente, o poder legislativo também, ó, julga. Ótimo. Função típica do poder judiciário. Função típica do poder judiciário é o quê? Julgar, interpretar as leis. Ok. Mas atipicamente o poder judiciário, ó, administra. Atipicamente o poder judiciário legisla. Ok. Então aqui, ó, nós temos no poder legislativo, de forma atípica, o exercício da função administrativa. Nós temos no poder judiciário, de forma atípica, o exercício da função administrativa. Então, voltando para a questão, está presente a possibilidade do legislativo e judiciário também praticarem função administrativa atipicamente. Perfeito, está correto até aí. Bem como outras pessoas jurídicas, a exemplo das concessionárias de serviço público. Nós vamos ver mais para frente que existem particulares que prestam serviços públicos, certo? Que são essas concessionárias, são as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias de serviço público. É uma forma de descentralização e que o Estado transfere a execução de determinado serviço público. Então, existem pessoas jurídicas que não fazem parte da administração pública, que prestam serviços públicos. Se a gente lembrar lá da definição em sentido material, a gente viu que uma das atividades consideradas atividades administrativas é a prestação de serviços públicos. E nós temos uma pessoa jurídica, ó, privada, prestando serviço público. Pode acontecer? Pode sim. Ok. Vamos dar uma pausa aqui e a gente volta na sequência com o próximo bloco.